Daniel Vorcaro chega a um dos depoimentos mais delicados desde o avanço das investigações sobre o Banco Master. Depois de tentativas frustradas de colaboração premiada, o ex-banqueiro agora enfrenta a Polícia Federal em uma oitiva que pode ser decisiva para a estratégia de sua defesa. Mas existe um detalhe importante. Embora seus advogados defendam uma postura de transparência, a expectativa é que ele não abra, neste momento, o conteúdo de uma eventual nova proposta de delação. E a grande questão passa a ser esta: até onde Vorcaro está disposto a falar e quem pode ser atingido se essa colaboração realmente avançar? Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, vai ser ouvido hoje pela Polícia Federal. É a primeira vez que o empresário vai prestar depoimento após mudanças na equipe de advogados que faz a defesa dele. O Felipe Matoso de volta com mais informações. E faz tempo, né, que ele não comparece para depor. Ele já está preso, acho que 8 meses já, né? E faltava depoimento por causa das tentativas fracassadas de conseguir uma delação, né? E Mônica, bom dia mais uma vez para você, para o Vitor. Bom dia também para quem está com a gente aqui na Globo News. Houve 2 tentativas de delação premiada com a PF, as 2 rejeitadas. Também houve uma tentativa de delação com a PGR, também rejeitada. Então, Daniel Vorcaro presta depoimento hoje, deve acontecer às 10 horas da manhã, a respeito das suspeitas de que ele pagou propina para servidores do Banco Central. Durante as investigações, o ministro André Mendonça, do STF, autorizou o afastamento de Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização do Banco Central, e Beline Santana, ex-chefe do departamento que faz a supervisão bancária. Qual a principal suspeita em relação a eles? Atuação inadequada na supervisão do Master antes da liquidação do banco pelo próprio Banco Central. André Mendonça, relator desse caso no Supremo, Mônica, Vitor, descreveu a atuação dos funcionários como uma espécie de consultores privados que trabalhavam como empregados de Daniel Vorcaro. E por que o ministro chegou a essas conclusões? Segundo as investigações, os servidores davam orientações estratégicas sobre processos administrativos e regulatórios do Banco Central, revisavam e sugeriam alterações em documentos que o Master mandava ao Banco Central, vazavam informações para que Vorcaro se antecipasse a eventuais medidas a serem adotadas pelo banco e ainda usavam sua influência interna para favorecer o Master e recebiam vantagens indevidas, ou seja, propina em troca de serviços prestados. Então são essas as suspeitas que recaem sobre os servidores do Banco Central, afastados pelo ministro André Mendonça, e é sobre essas suspeitas que Daniel Vorcaro vai ser ouvido, para que ele preste o depoimento e informe como isso se deu, se as investigações se confirmam, qual é a versão de Daniel Vorcaro. Lembrando, ele está preso justamente por envolvimento em fraudes relacionadas ao Banco Master. São várias as suspeitas, entre as suspeitas há também essa, de que ele atuou junto a servidores do Banco Central. O depoimento de Daniel Vorcaro acontece em um momento de forte pressão sobre o caso Banco Master. A Polícia Federal investiga suspeitas envolvendo a relação do banco com integrantes da estrutura de fiscalização do Banco Central, incluindo a hipótese de fornecimento de informações e atuação em benefício da instituição antes de sua liquidação. Segundo informações publicadas pela CNN Brasil, Vorcaro pretende responder às perguntas dos investigadores e sua nova equipe jurídica vem orientando o ex-banqueiro a não esconder informações das autoridades. Ao mesmo tempo, a defesa ainda trabalha na construção de uma possível nova tentativa de colaboração premiada, depois de propostas anteriores terem sido rejeitadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. O ponto de maior tensão está justamente aí. O depoimento desta quinta-feira deve permanecer concentrado na relação com o Banco Central. Segundo a CNN, a expectativa da defesa é que Vorcaro negue ter comandado um esquema de corrupção dentro da instituição. Uma eventual colaboração mais ampla, envolvendo relações com políticos e outras autoridades, ainda está sendo preparada e não deve ser apresentada nesta oitiva. Politicamente, o caso merece atenção porque
deixa de ser apenas uma discussão sobre a administração de um banco e passa a tocar em uma questão institucional muito mais grave: a possibilidade de interferência privada justamente nos mecanismos públicos responsáveis por fiscalizar o sistema financeiro. Se as suspeitas forem comprovadas, o centro do debate será entender como essas relações funcionavam, quem tinha conhecimento delas e até onde chegava essa rede de influência. Portanto, ocorre esse depoimento à distância, ele permanece dentro do complexo da Papuda e vai depor. Agora, como vai ser exatamente esse depoimento, a gente está compreendendo com ele Jonas Maia, e agora eu chego na Clarice Oliveira, para entender o que é que você ouviu, o que é que você ficou sabendo, qual estratégia exatamente de acordo com a tua operação, Clarissa. Bom dia para você, Elisa, bom dia para ele Jonas, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui hoje. A expectativa nos bastidores aí é que esse depoimento tenha exatamente esse formato que o Eli Jonas trouxe pra gente e também que o Caio Junqueira já tinha adiantado numa apuração dele que está no ar lá no site da CNN ontem, de que sim, Daniel Vorcaro deve responder a todos os questionamentos que forem feitos pelos agentes, mas a expectativa ali no entorno dele é de fato que essas perguntas neste momento se atenham a esse relacionamento com o Banco Central. O que eu trago de adicional a isso, de informação além do que a gente já tem a respeito do teor desse depoimento? As minhas fontes ali próximas a Daniel Vorcaro sugerem que ele deve sim negar que ele estivesse ali no comando de um esquema de corrupção dentro do Banco Central. Mais precisamente, ele deve negar a existência dessa corrupção dentro do Banco Central, com atenção, é claro, para esses dois agentes indicados. A gente não pode esquecer que a ideia de que esses dois servidores teriam colaborado diretamente, funcionado ali como espécies de espiões de Daniel Vorcaro dentro do Banco Central, é uma peça muito importante do jogo político que permeia essa questão do Banco Master. Por quê? É justamente a infiltração dessas pessoas, suposta infiltração apontada pela Polícia Federal, que é usada com muita frequência pelo campo do governo do presidente Lula, para dizer que esta é uma crise herdada da gestão de Roberto Campos Neto no Banco Central. Então, se Daniel Vorcaro chega para esse depoimento e eventualmente nega que essa corrupção de agentes tenha existido, fica mais difícil jogar para a administração anterior a responsabilidade por toda essa crise política que a gente viu. O que não quer dizer que Daniel Vorcaro está sendo 100% aberto ou que a Polícia Federal está sendo 100% errada. Ninguém aqui está fazendo ainda diagnóstico. A gente está só trazendo a informação sobre o que deve aparecer nesse depoimento de Daniel Vorcaro. Como o Eli Jonas trouxe para a gente, este é o primeiro depoimento desde que Daniel Bialski, criminalista, foi incorporado à defesa de Daniel Vorcaro. Por que isso é importante? Porque como eu já tinha antecipado aqui anteriormente, Daniel Vorcaro está sendo orientado por essa nova equipe de defesa a tratar essa negociação com as autoridades como uma espécie de confessionário. É essa palavra que eles usam, ou seja, que não é para ele reter informações, que é fundamental que ele seja muito transparente, e esse depoimento vai acabar servindo sim para criar um termômetro sobre o que pode vir pela frente na negociação de uma terceira proposta de delação premiada. Então, essa oitiva de hoje, ela acaba sendo muito estratégica para Daniel Vorcaro em vários aspectos. Estabelece-se ali um primeiro passo dessa nova relação que ele tenta construir com a Polícia Federal, com a Procuradoria-Geral da República e com o Supremo Tribunal Federal, para, eventualmente, conseguir criar uma ponte para uma nova colaboração. Então, se esse depoimento for transparente, for coerente e, principalmente, não apontar nenhum sinal de omissão em relação ao que a Polícia Federal já sabe, podem, eventualmente, aliviar ali as sensações de terreno nebuloso, tortuoso, para abrir uma nova porta para uma colaboração premiada do banqueiro.
Clarice Oliveira, então, explicando aqui a apuração dela, tudo que ela sabe, Jonas Maia também contando pra gente. E aí, se você passeia pelo nosso site, você vê também diferentes recortes deste mesmo assunto e as apurações que vão caminhando. Tem uma delas, por exemplo, do Caio Junqueira, que ele fala assim, porque tem muita gente, né, Clarissa, que tem a expectativa dele falar sobre o pessoal da política. Não há essa expectativa nesse depoimento, tá? O que me dizem no entorno de Daniel Vorcaro é que a tendência é que esse depoimento de fato fique restrito à questão do Banco Central, ao relacionamento com o Banco Central. Até porque quando a gente está falando da delação, possível terceira proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro, a defesa nova dele ainda está tomando pé da situação, ainda está conhecendo todos os detalhes, todos os termos do processo. Já há muitas informações no inquérito que trata aí da atuação do banqueiro. A gente tem também todo um trabalho de coleta de informações nas oitivas, nas reuniões entre os novos advogados e o próprio Daniel Vorcaro. Lembrando que também, como a gente antecipou aqui no live, Daniel Vorcaro conseguiu, por meio da sua nova defesa, a extensão do prazo de horas que ele tem disponível para despachar com os advogados ali direto da prisão. Então, ele tem se reunido, passado grande parte do tempo dele reunido com os advogados, ainda fornecendo informações principalmente sobre essa questão de relação com políticos, relação com autoridades, que pode eventualmente ser o subsídio de uma nova proposta de colaboração. O que me dizem é que esse trabalho relacionado a uma nova proposta de delação, esse ainda deve levar algum tempo para ser finalizado, para ser elaborado. O depoimento de hoje é sobre Banco Central. Ele não vai se furtar de responder as perguntas dos agentes, ele não tem essa intenção, mas o jogo ali meio combinado nos bastidores, pelo que eu pude entender, vamos tratar aqui de Banco Central. Clarissa Oliveira, conversando com a gente aqui ao vivo, Jonas Maia, os dois que voltam daqui a pouquinho com a gente aqui no Live CNN. O depoimento de Vorcaro, portanto, pode não produzir hoje todas as respostas que muita gente espera. Mas ele pode revelar qual será a nova estratégia do ex-banqueiro diante de uma investigação que continua avançando. A pergunta agora é se Vorcaro vai limitar sua defesa aos fatos relacionados ao Banco Central, ou se este depoimento será apenas o primeiro movimento de uma tentativa mais ampla de colaboração com as autoridades. E existe uma diferença fundamental que precisa ser preservada. Até aqui, estamos falando de investigações e suspeitas, não de condenações definitivas. Na sua opinião, Daniel Vorcaro deveria revelar tudo o que sabe em uma eventual delação premiada, inclusive possíveis relações com autoridades e políticos? Compartilhe este vídeo, porque o caso Banco Master ainda pode produzir novos desdobramentos importantes. E acompanhe o canal de notícias para entender os fatos, os bastidores e, principalmente, o que essas investigações representam para o Brasil.